Na sociedade primitiva, a maior adequação é a chave para a sobrevivência, mas parecia para ele que as coisas não estavam tão ruins, exceto que aqui não havia nem mesmo cominho ou pimenta. Pelo menos na sociedade primitiva, havia tantas frutas silvestres que Yanjin poderia fazer um bom vinho com elas. Quando o motor usou o vinho recém-feito para cozinhar seu peixe frito especial, os sabores locais e do vinho se misturaram e chamaram a atenção de outros animais. O motor podia usar a carne dos animais para pescar. Muitas gerações viveram assim muito antes dele. Assim, uma grande cadeia alimentar estava se completando, e o motor agora finalmente estava no topo dela. Quando o motor cozinhou a comida que tinha mencionado anteriormente, uma fera enorme sentiu o cheiro e Yanjin ficou muito orgulhoso por poder capturar uma presa tão grande. A fera se dirigiu ao caçador, mas imediatamente caiu em uma armadilha cheia de folhas e galhos para distrair a atenção. Yanjin se aproximou da armadilha em que a fera tinha caído e pensou que esse animal enorme se parecia muito com um tigre dentes de sabre. Então, a fera perguntou com raiva como alguém como Yanjin ousava atacar e agora falar. O motor ficou surpreso que essa fera enorme também pudesse falar. Então, Yanjin disse ao tigre dentes de sabre seu nome e disse que era um engenheiro mecânico. Yanjin se lembrou de como chegou a este lugar estranho pela primeira vez e agora pegou um tigre dentes de sabre com as próprias mãos, que também sabia falar. O tigre dentes de sabre lutou para sair da armadilha profunda em que tinha caído, e o motor pensou que todas as tentativas seriam mal-sucedidas e que ele cairia de novo e de novo. Mas tudo acabou sendo completamente diferente do que Yanjin imaginava. De repente, o tigre dentes de sabre correu até ele. E pulou tão alto que voou direto sobre Yanjin e ele não podia acreditar que este tigre podia pular tão alto. Então, Yanjin viu que o poderoso tigre dente de sabre Mudaka estava tentando escapar e decidiu atraí-lo com comida primaveril, e Jin entregou ao tigre dente de sabre algo delicioso e vinho recentemente cozido, cujo cheiro chegou até Mudaka. Yanjin disse que, por causa da carne e do vinho, o tigre dente de sabre não o mataria, mas o pouparia. Então, o tigre dente de sabre relaxou sua vigilância, e Yanjin o enganou e decidiu atacar e fugir. Yanjin pegou uma corda e tentou amarrar Mudaka e depois pegou um peixe enorme e correu. Mudaka gritou para Yanjin não fugir dele, mas Yanjin não estava pronto para se despedir de sua vida ainda e contou ao tigre dente de sabre sobre isso. Quando o motor chegou à beira do penhasco, o tigre dente de sabre de repente pediu para o motor parar novamente, mas desta vez sua voz parecia ainda mais ameaçadora. Jin ficou na beira do penhasco e segurou um peixe enorme sobre a cabeça com as duas mãos e perguntou ao tigre dente de sabre se ele acreditaria nele se dissesse que poderia voar. O tigre respondeu que Yanjin deveria tentar e saltou na direção dele. No momento em que o tigre dente de sabre estava voando pelo ar em um salto, Yanjin já havia conseguido pular do penhasco com o peixe. À beira do penhasco, o tigre parou e olhou para baixo. O motor voava com asas improvisadas e sorria com sua vitória. Finalmente, Yanjin gritou que o tigre dente de sabre não deveria ter acreditado nele quando disse que podia voar. Para grande pesar do tigre dente de sabre, Yanjin voou para longe. Mudaka finalmente assumiu uma aparência diferente e se transformou em uma humana. Ela era uma jovem e bela garota, e observou com raiva Yanjin correndo, pensando que na próxima vez não o pouparia. Então 5 pessoas chegaram até a garota, 3 enormes animais de chifres com 3 pares de olhos de cada lado. Mudaka deu a ordem para que parassem, e eles obedeceram. Em seguida, a garota lançou uma corda semelhante a uma videira e a prendeu em uma árvore. Voando pelo ar, ela pousou em um galho da árvore com um salto. A garota começou a observar algum assentamento e perguntou a seu povo que tipo de lugar era aquele. Uma das pessoas respondeu que era apenas um pequeno clã Yan. A garota pensou por um tempo e depois informou a todos que iriam para o clã Yan imediatamente. Finalmente, o motorista voltou para o seu clã Yan. Ele ficou olhando para o céu, observando os pássaros voando. Perto dali, havia um desconto de um peixe enorme. De repente, um enorme rinoceronte com 3 pares de olhos se aproximou do motorista Yanjin. Ele examinou cuidadosamente o animal e se perguntou de onde vinha esse enorme rinoceronte. Nesse momento, um homem com uma lança se aproximou de Yanjin e perguntou por que ele havia voltado tão tarde. Ele também informou a Yanjin que o clã tinha uma ótima notícia. Yanjin ficou um pouco surpreso com essas palavras e não respondeu à pergunta que lhe havia sido feita anteriormente. Acontece que hoje o Agalou de uma grande tribo, junto com Yankai pessoalmente, veio realizar a cerimônia de despertar. Então, por acaso, Yanjin ouviu um dos membros de seu clã perguntar à pessoa que contou a ele tudo por que ele havia feito isso. A resposta que ele ouviu foi que, embora Yanjin tenha apenas 12 anos, ele ainda é uma parte integral do clã Yan, então seria bom deixá-lo assistir a essa cerimônia pessoalmente. Os habitantes do clã se aglomeraram ao redor do animal chamado Grande Servo de Chifres.
Todos ficaram surpresos ao verem realmente um grande servo de chifres diante deles. Alguém na multidão disse que era exatamente isso. O que todos esperavam do neto de Elder Huey, Ian Huey, todos pensavam que desta vez o despertar ainda aconteceria. As pessoas estavam confusas porque o grande servo com chifres estava bastante forte naquele momento. Então, vozes da multidão foram ouvidas novamente. Desta vez, alguém disse que Ian Huey tinha sido criado por um grande ancião desde a infância, então ele provavelmente poderia até se tornar o seu Digulu. Jim ficou atrás da multidão e pensou que tipo de valor havia nesse servo com chifres. Qual era a grande força desse cara gordo que o pegou? Após algum tempo, o neto do segundo ancião, Ian Young, apareceu e trouxe o grande bode de chifres derrotado. Todos se aglomeraram e começaram a discutir violentamente o que tinha acontecido e disseram que nem duas, nem mesmo três pessoas eram capazes de pegar o grande bode de chifres. Mas todos entenderam perfeitamente bem que Ian Young, o neto do segundo ancião, não estava nem um pouco inferior em suas habilidades ao neto do primeiro ancião, Ian Huey. Alguém disse que talvez Ian Young pudesse se tornar até melhor do que Huey e que o clã poderia contar com ele no futuro. Então, o vice-capitão da equipe de caça, Ian Lung, se aproximou e chamou Ian Young e Ian Huey. O capitão Ian Long disse que Ian Young e Huey deveriam ter um desempenho muito bom, já que a cerimônia do despertar era muito importante naquele momento. Em seguida, o capitão Ian Long acrescentou que o grande Akuko tinha enviado pessoalmente a Aku ao mar. Ian Young ficou muito surpreso com as palavras do capitão Ian Long e perguntou se Akuko definitivamente viria. O vice-capitão da equipe de caça não respondeu à pergunta de Ian Young, mas apenas disse que ele e Huey deveriam trabalhar bem e se esforçar para o despertar neste momento. Yonjin estava de pé atrás do capitão e ouviu tudo o que ele estava dizendo a Ian Young e Ian Huey. De repente, Ian Long percebeu a presença de Tianjin atrás dele e virou-se. Yonjin cumprimentou o tio Long com educação e um sorriso no rosto. O capitão Ian Long se aproximou de Yonjin e deu um tapinha em seu ombro, dizendo que Yonjin tinha um pai muito poderoso, mesmo que ele nunca tenha caçado, mas as ferramentas de pedra que ele faz são definitivamente as melhores. Portanto, o vice-capitão Ian Long aconselhou o jovem a observar com muita atenção a cerimônia do despertar, pois Yonjin certamente deveria herdar a grande glória de seu próprio pai, assim como os outros. O motorista entendia perfeitamente isso. De repente, ouviram passos altos de alguém se aproximando. Yonjin e Ian Long olharam e viram um homem gigante com o corpo musculoso carregando uma grande coluna de pedra no ombro. O motorista perguntou o que estava acontecendo, mas o vice-capitão Ian Long não respondeu à pergunta que lhe foi feita. Então, o homem com a coluna no ombro passou entre eles e fincou a coluna no chão. Yonjin só podia pensar que essa coluna de pedra devia ser incrivelmente pesada. Em seguida, o homem ergueu a coluna novamente e a colocou no lugar, e Jin viu as costas dele, onde estava pintado algum tipo de urso. O homem com o urso nas costas levantou a coluna novamente, ela subiu no ar, e ele pulou do chão para cima dela. A multidão ficou chocada, mas assistiu ao espetáculo com grande interesse. O homem instalou várias colunas diretamente no chão, fazendo o solo se abrir no início das colunas. A multidão começou a gritar palavras de apoio a esse homem. Ele ainda estava em pé em uma das colunas de pedra e gritou algo sobre deuses ancestrais lá de cima e um totem que brilharia para sempre. Yonjin olhou para ele e se perguntou se aquele homem sequer era humano. O homem pediu que trouxesse todas as crianças a partir dos 15 anos, e então ele seria capaz de realizar a cerimônia do despertar. O velho respondeu que seria uma grande honra para eles que um homem tão grande e poderoso, um guerreiro do totem, realizasse uma cerimônia do despertar. O Yonjin ficou surpreso quando ouviu falar do guerreiro totem, então Yonjin olhou para suas mãos e pensou que o corpo no qual ele estava agora tinha apenas 12 anos, parecia que ele teria que esperar mais 3 anos para atender aos requisitos. Yan reuniu todas as crianças a partir dos 15 anos. O guerreiro totem começou a contar a eles que, como sabem, só poderão proteger seu clã se tornarem guerreiros totem poderosos. Ele disse que um clã só pode ser poderoso e próspero se tiver guerreiros totem poderosos. Apenas o guerreiro totem mais forte pode usar seus poderes para lutar contra as trevas. Ele disse que todos eles devem definitivamente se tornar grandes guerreiros totem. O motor pensou nas palavras do guerreiro totem sobre as trevas e sobre o poderoso poder do totem. Ele decidiu que há muitos componentes, então é melhor para ele apenas observar por enquanto. O guerreiro totem disse que o totem deste clã Yan é o fogo. O guerreiro disse que direcionaria o poder do fogo para o totem a fim de ajudar todas essas pessoas a despertar. Se o despertar for bem sucedido, de acordo com o guerreiro totem, sinais especiais deverão aparecer nos corpos das pessoas. O guerreiro totem disse que realmente espera que, entre todas essas pessoas, haja pelo menos uma pessoa capaz de despertar. Segundo ele, esta é a única maneira para eles se tornarem guerreiros totem. Após estas palavras, o guerreiro anunciou o início.
As pessoas ficaram no centro das colunas que foram colocadas em círculo, e o guerreiro direcionou o fogo. Yan Jin observou tudo o que estava acontecendo e pensou que este guerreiro totem provavelmente estava dando o seu melhor e nem mesmo tinha medo de ser queimado e morrer. O líder do clã Yan, estava ao lado do ancião sênior Yan Liu e do segundo ancião Yan e disse que já se passaram 5 anos, mas o clã Yan ainda não havia conseguido. Desperte alguém, o segundo ancião Yan disse que realmente esperava que Ryu e o Yan Yang tivessem sucesso, e assim aconteceu, ambos Yan Ryu e Yan Yong tiveram sucesso. O ancião sênior Yamu gritou para todos olharem rapidamente, e que os dois haviam tido sucesso. Ele ficou feliz que, a partir deste momento, o clã deles tinha sucessores. O líder do clã Yan também ficou feliz com esse evento e gritou entusiasticamente que viu tudo perfeitamente naquele momento. A máquina ficou atrás de todos e pensou que todas essas pessoas não eram materialistas de forma alguma, porque o despertar não tinha absolutamente nada a ver com os deuses. Inesperadamente para todos, algumas coisas estranhas e incompreensíveis voaram do lugar onde o guerreiro totem estava e foram direto para Yan Jin. Jin ficou assustado e se cobriu com as mãos para se proteger do golpe. Houve um flash de luz brilhante, mas Yan Jin não foi atingido. Essas coisas estranhas começaram a girar ao redor de Yan Jin. Descobriu-se que Yan Jin era o terceiro daqueles que conseguiram despertar. O chefe do clã Yan olhou para Yan Jin com surpresa e falou entusiasticamente sobre como o clã deles finalmente estava prosperando. O ancião sênior Yan Liu nem conseguiu dizer nada. Uma dessas coisas estranhas entrou no corpo de Yan Jin, e ele ficou chocado e não entendia o que estava acontecendo. O guerreiro totem franzou a testa para Yan Jin e disse que nunca tinha visto tal luz de fogo antes. Ele pediu à máquina que soltasse sua chama e o deixasse examiná-la, mas Yan Jin não entendeu o que estava errado ou se era algum tipo de problema. Jin então perguntou o que significava soltar sua chama e como ele poderia fazer isso. O guerreiro totem olhou para os outros que conseguiram despertar e disse que Yan Jin deveria fazer exatamente o que eles fazem, ele deveria controlar as forças do totem e então seria capaz de... Solte sua chama e Jin coçou a cabeça, dizendo que não sabia como fazer isso. Nesse momento, um ancião interveio na conversa e disse ao guerreiro totem que Yan Jin era apenas uma criança de 12 anos e ainda não tinha atingido a idade necessária para despertar, então ele não podia fazer nada do que o guerreiro totem estava pedindo. Após isso, o líder do clã se virou para Yan Jin e disse a ele que só precisava fechar os olhos e esvaziar a mente. O líder do clã disse que Yan Jin acabará de liberar a chama e que ele deveria tentar novamente, que definitivamente teria sucesso. Jin concordou em tentar, concentrou-se, fechou os olhos e tentou esvaziar a mente. Em seguida, Yan Jin abriu os olhos, mas se viu em um lugar completamente desconhecido para ele. Ele ouviu um som estranho, mas não conseguia identificar que tipo de som era nem de onde vinha. Jin olhou ao redor e viu um enorme buraco negro. Ele parecia estar sendo sugado por esse buraco negro. Depois de algum tempo, finalmente recuperou os sentidos e abriu os olhos no mundo real. O guerreiro totem perguntou a ele se ele podia sentir as chamas, e Jin respondeu que não sentia nada. Nesse momento, o líder do clã interveio e agarrou Jin pelo colarinho, começou a gritar que isso simplesmente não podia ser, porque eles viram tudo perfeitamente com seus próprios olhos. Mas Yan Jin ainda insistia que não sentia nada. Quando o líder do clã finalmente soltou Jin, o guerreiro totem perguntou se Yan Jin realmente não sentia absolutamente nada de incomum, nenhuma chama ou algum outro totem. Então, Jin perguntou se eles consideravam que ele tinha visto um buraco negro, e o guerreiro totem perguntou o que era um buraco negro. Yan Jin tentou explicar o mais claramente possível que um buraco negro é algo que pode absorver qualquer coisa. Yan olhou para Yan Jin com o rosto franzido e perguntou sobre qual outro buraco negro ele estava falando. Ele perguntou com certeza se Yan Jin sentiu algo e expressou suas dúvidas de que Yan Jin fosse capaz de acordar. Annie Ryu, que estava de pé atrás de Yan Yang, disse que provavelmente era verdade que Yan Jin não acordou e que tudo o que aconteceu recentemente provavelmente aconteceu apenas por acaso. Em seguida, outras pessoas que estavam próximas e ouviram toda a conversa também expressaram suas dúvidas sobre o despertar de Yan Jin. Algumas pessoas disseram que nunca tinham ouvido falar de chama azul antes, então o despertar de Yan Jin levanta algumas dúvidas. Outra pessoa da multidão disse que Yan Jin é apenas uma criança de 12 anos, ainda é muito jovem para acordar. Então, outra pessoa respondeu às suas palavras que poderia muito bem ser um presente divino dos deuses. O ancião sênior Yan Liu se virou para o líder do clã e disse que a chama no corpo de Yan Jin era muito estranha e perguntou à águila se poderia de alguma forma estar relacionada à escuridão. O segundo ancião, Yan, interveio e disse que Yan Jin estava falando sobre algum tipo de buraco negro, portanto, de acordo com Yan Jin está definitivamente pelo menos de alguma forma conectado com a escuridão. O líder do clã Yan se virou para o Uka, o guerreiro totêmico, e disse que eles estavam muito ignorantes e pediu a ele que os guiasse no verdadeiro caminho da iluminação.
O Uka franziu a testa com raiva e disse que nunca tinha estado em uma situação assim em toda a sua vida, mas se tivesse algo a ver com a escuridão, eles teriam que agir. Ian, que ouviu cada palavra deles, começou novamente a garantir a todos que ele não viu absolutamente nada e que não havia buraco negro algum. Eles poderiam acreditar nele se quisessem ou não. Então, Ian disse que era hora de ele ir e estava prestes a sair, mas o Ika ordenou que ele ficasse parado e balançando a mão em direção a Yanjin pulou até ele e quis acertá-lo, mas de repente alguém ordenou que o Ika parasse e ele não teve tempo de acertar Yanjin, sua mão congelou bem perto do rosto dele. Todos se viraram para a voz e viram o tigre dente de sabre. Era o mesmo Mudaka que Yanjin já tinha conhecido antes. O tigre dente de sabre estava se aproximando lentamente da multidão. Yanjin olhou para o Mudaka, surpreso, e não conseguia entender por que esse tigre dente de sabre parecia tão familiar. Quando o Mudaka tomou forma humana e se transformou em uma garota, Yanjin gritou que provavelmente era um demônio e pulou em direção ao guerreiro Totem. Essa garota era um Mudaka da tribo do Rei Homem. Ela se aproximou de Yanjin, que ainda estava com medo dela, e disse que finalmente se encontraram novamente. Nesse momento, um velho feiticeiro que estava sentado na montanha estava observando tudo o que estava acontecendo. Junto com ele estava um jovem, seu discípulo, que ficou surpreso quando o fogo de Yanjin apareceu e depois desapareceu novamente. O velho feiticeiro disse que esse fogo invisível era como um peixe não capturado ou uma terra inatingível. Então, o velho homem disse que a profecia sobre o escolhido estava finalmente começando a se cumprir. O jovem que estava ao lado perguntou como era possível que o escolhido realmente estivesse nessa tribo pequena e remota de Yan. O velho feiticeiro não respondeu, apenas se levantou e disse que eles definitivamente precisavam partir imediatamente. Ele abriu um portal e ambos entraram nele. O Mudaka ficou na frente de Yanjin e o observou atentamente. Então, o guerreiro Totem disse que Yan era uma criança muito estranha e pediu ao Mudaka que se livrasse dele. A garota disse que podia ver por si mesma que ele era uma criança bastante estranha. Em seguida, a garota se aproximou ainda mais de Yanjin e perguntou qual era o nome dele. Jin se apresentou e então a garota perguntou se ele sabia quem ela era, e Jin respondeu que sabia que ela era uma poderosa Mudaka. A garota olhou para ele com raiva e perguntou se ele sabia quem ela era, então por que não conseguia adivinhar o que ela ia fazer com ele. O rapaz recuou com medo da garota e disse que não tinha certeza do que a poderosa Mudaka faria com ele, mas estava muito assustado que não conseguiria vingar o avô Aluba. A garota perguntou: quem é o avô Aluba? Ele era o chefe do clã Yan e o ancião sênior Yan Liu também não sabia quem era o avô Aluba, mas tinham certeza de que essa pessoa não era do seu clã. Então, Yanjin decidiu contar a todos quem era o avô Aluba. Yanjin disse que o vovô Aluba é uma pessoa muito bondosa que vive nas montanhas, e Jin também contou como uma vez foi para as montanhas, e durante uma situação perigosa, foi o avô Aluba que salvou sua vida, entre outras coisas. Jin disse que, mesmo depois de tudo isso, o vovô Aluba ainda o tratava bem sempre que se encontravam. O vovô Aluba costumava contar a ele sobre alguns dos animais que havia caçado com muito esforço. Yanjin acrescentou que, cerca de um mês atrás, o vovô Aluba salvou um tigre branco em seu nome. Ele ia caçar todos os dias, não importava o clima lá fora. A garota olhou para Yanjin com surpresa e ouviu atentamente a história de Yanjin, junto com todos os outros. E Jin continuou a falar, dizendo que esse tigre nojento, ao que parece, não tinha o menor senso de gratidão. Na verdade, no dia em que o tigre se recuperou e recobrou os sentidos, ele devorou o vovô Luba. Mas, aparentemente, os anciãos não viam isso como um problema. O segundo ancião Yin disse ao chefe do clã Yan que o vovô Aluba era aparentemente uma pessoa muito nobre e que provavelmente era culpa do clã Yan, mas o chefe do clã Yan apenas riu e disse com um franzir de sobrancelhas que ele era uma boa pessoa. Então o ancião sênior Yan Liu acrescentou que eles estavam muito arrependidos, mas a expressão em seu rosto falava de completa indiferença ao destino do avô Alubu. Anjin continuou a contar como, há 2 dias, ele foi procurar o avô Lupa, mas encontrou apenas seu esqueleto e vestígios da besta que matou o avô Luba. Então, Yanjin cerrou o punho e disse que depois disso jurou que vingaria o avô Aluba e mataria esse tigre branco sedento de sangue à frente do clã Ani. Disse que estava certo e que ele realmente deveria se vingar das bestas pela morte do avô Aluba, e o ancião sênior Yan Liu acrescentou que o chefe do clã Yan estava realmente certo sobre isso e que ele deveria vingar o avô Aluba. A garota olhou primeiro para o chefe do clã Yan e depois para o ancião sênior Yan Liu e depois virou seu olhar para Yanjin e perguntou se a razão pela qual ele atacou era porque estava tentando vingar a morte do avô Lubu. O ancião ficou chocado com o que ouviu e se perguntou como era possível que Yanjin realmente tivesse atacado a grande Mudaka. O ancião sênior Yan Liu também ficou chocado com suas palavras para a Mudaka, então o chefe do clã Yan caiu de joelhos e disse que seu clã estava condenado porque Yanjin atacou a grande Mudaka. Uma das pessoas
Pessoas na multidão disse que nunca poderia imaginar que essa criança atacaria a grande Mudaka. Outra pessoa respondeu que a punição por atacar a grande Mudaka é a morte, mas não apenas Yanjin morrerá, mas todo o clã Yan será destruído junto com ele. E Jin olhou para a grande Mudaka e disse que estava muito arrependido por ter cometido um erro tão imperdoável e atacado a Mudaka, porque o ponto inteiro é que ela parece muito similar ao tigre que é responsável pela morte do avô Lubu. Além disso, Yanjin disse que se considera um herói e, portanto, não vai pedir desculpa por suas ações, mas primeiro ele tinha um pequeno pedido para a Mudaka. Yanjin pediu à garota que perdoasse seu clã. Alguém da multidão chamou Yanjin de verdadeiro herói. O segundo ancião Yanni ficou atrás do chefe do clã e, com lágrimas nos olhos, disse que essa criança parecia ter realmente crescido. O ancião acrescentou que nunca poderia ter imaginado que Indin poderia ser tão corajoso e valente em tão jovem idade. Então, a Mudaka pensou que poderia ser considerada, mas se punisse todos que fossem considerados heróis. A garota disse que tudo era maravilhoso e estava muito orgulhosa do clã, pois tinha heróis como Yanjin. Yanjin olhou para a garota com surpresa indisfarçável, mas Yanjin estava apenas rindo em seu coração. Ele só queria aceitar tudo pelo seu valor de face. Então, agora ele terá que continuar jogando esse jogo. O chefe do clã suspirou de alívio. A Mudaka disse que não apenas não puniria Yanjin, mas também lhe daria uma recompensa. Ele passaria pela cerimônia eternal da Lu. Yanjin perguntou o que era a cerimônia da Lu. Todos na multidão ficaram muito surpresos e sussurravam sobre algo, e o chefe do clã gritou entusiasticamente que a Mudaka queria que um membro de seu clã, Yanjin, participasse da cerimônia eternal da Lu. Todos começaram a admirar a garota e gritar seu nome. Então, a garota levantou as duas mãos para o céu e disse que ela, a filha do grande Agalolo da tribo Kingman, concedia em nome da Mudaka ao grande Cienjin do clã Yan a cerimônia eternal da Lu, e que os ancestrais abençoassem esse herói com sua proteção.